Fala galera, aqui quem fala é o Hugo Marcelo. Gostaria de começar esse vídeo aí agradecendo aos 3.000 seguidores da minha página, mais de 3.000 seguidores. Queria dizer aí e passar por esse vídeo que é muito importante a torcida de vocês lá na minha reta final. Quando vocês chegam, participam na página, tiram dúvida, mandam um comentário em box, qualquer coisa aí, feedback que eu recebo das mãos e tal. Qualquer coisa que vocês fazem para agregar no meu jogo é muito bem-vindo e ajuda bastante, me motiva muito para eu dar meu melhor nas mesas. E para recompensar um pouco o trabalho que vocês sempre têm feito de me acompanhar e tal, eu estou disponibilizando esse vídeo para vocês, que é um vídeo aí comemorativo dos 3.000 likes, e dá o resultado da promoção, né? A promoção que se consiste no seguinte: eu fiz algumas questões para a prova do vestibular do Acaritim, separei algumas questões aqui para colocar para essa promoção. São questões simples, eu decidi pegar tipo as perguntas assim relativamente mais fáceis da prova assim, para colocar para promoção. E a partir do momento que o post atingir 100 compartilhamentos, ou seja, quando esse vídeo estiver indo ao ar porque atingiu isso, Nossa, fugiu agora na minha cabeça. Quando o vídeo atingir 100 compartilhamentos, eu vou... No caso, quando esse vídeo estiver no ar, quer dizer que atingiu 100 compartilhamentos, eu vou divulgar para vocês. E comentando aqui todas as respostas, todas as perguntas e as respostas e tal, fazendo uma análise tranquila, uma análise devagar de cada pergunta. E aí, se tiver mais de um acertador em todas as respostas, eu vou fazer mais umas perguntas aí que também foram do vestibular, só que umas perguntas um pouco mais complexas aí para ter o desempate aí, ver quem leva 10 na PS. Mas o objetivo principal não foi esse. O objetivo principal não foi fazer a promoção valendo 10. Eu só criei isso para dar uma maneira de, como que eu posso dizer, de vocês quererem interagir mesmo com o post e tal. Mas o ponto principal mesmo é eu gravar esse vídeo aqui, corrigindo cada questão, mão a mão, e fazendo comentário de por que aconteceram essas perguntas, qual é o erro que normalmente cada jogador comete e tal. Então vamos lá, vamos para a primeira questão aqui. A primeira questão é: somos o menor stack da mesa e temos par de 4 com 18 blinds do botão. O MP1 é um jogador agressivo, é um regular agressivo, e sobe 2 big blinds. Qual a melhor decisão que a gente tem a tomar aqui? A gente tem aqui as alternativas fold, three-bet fold, call por 7 velo, call para reavaliar o flop ou shoulder. Bom, uma coisa que a gente precisa aqui já para ir destrinchando de cada alternativa é o seguinte: fold. Vamos pensar como seria aqui a opção do fold. Estou abrindo aqui o programa de equidade aqui do lado. E quando eu falo que o jogador é um regular agressivo, middle position é um jogador regular agressivo, eu tô querendo assumir o quê? Eu tô querendo dizer o quê? Que ele vai subir aqui nessa mão todos os pares, por exemplo. Ele vai subir todos os ases suited. Ele vai subir, não sei se todos os ases off, por ser um jogador regular, a galera não tende a subir tanto assim, mas pelo menos ases 9 off mais. Ele sobe aqui rei 8 suited, dama 8 suited, valete 8 suited. Vamos colocar aqui um range aproximado aqui de open raise e as brothers. Ou seja, o vilão ele tem um range de open raise aqui de 25% das mãos. Ou seja, um quarto das mãos que ele recebe aqui do MP1, ele está subindo para tentar roubar blind, para agressivar a mesa, por ele achar que tem edge mesmo sobre o field, por ele achar que tem edge mesmo sobre a gente. E aí quando a gente pensa na possibilidade de fold, pense, tipo, como que o 4-4 joga contra esse range? 4-4 tem alguma jogabilidade pós-flop? 4-4 é uma mão que, tipo, se a gente decidir levar ela pós-flop, a gente consegue arrumar alguma coisa? Não, uma mão que, tipo, a força dela principal tá no pré-flop. É uma mão que, tipo, ela só, tipo, se a gente tem algum potencial para jogar ela short stack é no pré-flop. Ou seja, call não é uma possibilidade. Logo, o fold aqui a gente pode ter como possibilidade, three-bet fold talvez, mas o call a gente já pode excluir. Já pode colocar aqui um xzinho aqui no call por 7 velo. A gente não tem stack suficiente para dar call para tentar trincar o flop. Existe uma conta, uma matemática que diz que a gente precisa ter, varia de jogador para jogador, a gente precisa ter geralmente mais de 35 big blinds para dar call por 7 velo nessa mão.
se for levar em consideração as implied odds que a gente tem, da gente trincar e conseguir stackear o adversário se ele for donkey, ou o cara sendo um jogador regular, a gente vai trincar e nem sempre vai conseguir stackear ele. A gente só vai trincar numa frequência de uma vez a cada 8, ou seja, call por 7 velas com esses stacks não existe, beleza? Call para reavaliar o flop. Reavaliar o quê? O que a gente vai reavaliar nesse flop? Nosso 4-4 tipo, sempre vai ser o terceiro par da mesa, o quarto par da mesa nesse flop. Então call para ver flop é uma das jogadas mais deploráveis que tem com esse tipo de mão. Por quê? Isso é uma coisa que muitos jogadores iniciantes têm. Tipo, recebe a mão, eu não falo nem só do 4-4. Recebe lá o As e 2 off. Aqui é dar call pra ver se no flop vai bater um As. Aí vai bater o As, você não consegue stackear o vilão quando ele não tiver o As. E aí quando ele tiver, por exemplo, um As e dama da vida, a gente que é stackeado. Então esse é um erro que o jogador iniciante comete muito. Dá muito call pra ver flop, dá muito call pra reavaliar o flop. Se poker fosse um jogo de onde ganhasse quem fizesse a melhor mão, ou seja, onde ganhasse quem desse o call quase 2 off para ver um flop e ver se ganha a mão, se perde a mão e tal, se bate ou não bate, poker não seria um jogo de habilidade, beleza? Então poker é um jogo basicamente de roubar blind, roubar ficha, blefar. E quando tivermos valor, procurar ganhar o máximo de ficha possível quando a gente tem valor. Só que o valor no jogo de poker é um acidente, saca? Poker é um jogo que parece que a ideia do valor ela foi criada meio que como uma... Se a gente for pensar assim na origem do jogo, como se fosse uma piada mesmo. Tipo, é um jogo de 52 cartas que a gente recebe 2 na nossa mão. Isso é algo irrisório, entendeu? 2 cartas combinadas com board, isso é algo praticamente irrisório, entendeu? Ou seja, quase tudo no poker... Existe uma outra estatística que diz que aproximadamente 30% das mãos acertam o flop. Ou seja, toda vez que alguém abre uma mão e bate o flop lá, você está jogando em heads up, a chance do vilão ter acertado aquele flop é de 30%. Ou seja, quase sempre ele erra o flop. Quase sempre ele vai ter que foldar a mão. E das 30% das vezes que ele acerta o flop, boa parte dessas vezes ele não acerta um valor tão grande, ele ainda pode foldar valor. Você ainda pode conseguir fazer um blefe que faça o vilão foldar valor. Saca? Então, tipo, poker é um jogo de blefe. Poker não é um jogo de ficar dando call pra ver o que vai bater. Não é um jogo pra você virar e falar, eu tinha 2 pares, ele tinha trinca, eu caí. Eu tinha sequência, ele tinha sequência maior, eu caí. Não. Poker é um jogo de spot, de situação. A gente procurar os melhores cenários e avaliar os melhores cenários. Se vale a pena entrar, call, tribet, shove, não importa. A gente vai procurar a jogada mais lucrativa possível. Agora, quando a gente não consegue ver nenhum desses cenários, call para ver flop? Não. Fold. Beleza? Então aqui a gente já eliminou as 2 primeiras possibilidades aqui, que é call para 7 vela e call para reavaliar o flop. A gente passa a trabalhar agora com a hipótese do fold, tribet, fold ou shove, beleza? Bom, fold. Cara, foldar essa mão contra um jogador agressivo, pensem comigo. Se a gente volta nele, se a gente tribeta ou se a gente chuva ele, com quais mãos que o vilão vai continuar nessa mão aqui? O que você acha que ele vai fazer, por exemplo, com valete 10 off, com dama 10 off, com rei 10 off, com rei valete off? Com todas essas mãos, se a gente oferecer alguma resistência para ele. Ou seja, vamos imaginar que a gente tribete ele, beleza? Quando a gente tribeta o vilão, olha o cenário que vai acontecer. Ele tem 25% das mãos aqui, pré-flop. Se a gente tribeta ele, ele vai foldar aqui todas essas mãos. E vamos imaginar um outro cenário também. Que o vilão acha que a gente tem capacidade de tribetar light algumas vezes, beleza? Nosso tribet também não é só tribet por valor. Então ele vai foldar aqui essas mãos. Vai foldar aqui. Eu acho que ele folda basicamente todas essas mãos aqui, quando a gente tribeta. Ou seja, ele vai continuar com essas mãos aqui. Como que ele vai continuar? Chovando a gente. Dando for bet chove na gente. Porque ele sabe que a gente tem alguma capacidade de dar... Opa, calma aí, deu uma picotada na internet aqui e no vídeo também. Vamos lá. Retomando o raciocínio aqui. Então, tipo, quando a gente tribeta, o vilão sabendo que a gente pode algumas vezes tribetar light, ele vai ter um range de chove, um range de for bet chove, que pode ser no máximo isso aqui. Esse é o range máximo que ele vai ter. Ou seja, ele vai foldar aí 10% das mãos e vai chovar na gente todas essas mãos aqui. Ah, Hugo, beleza, o cara é reg, mas eu acho que ele é Nietzsche. Tipo, reg, quer dizer, a gente colocou que é reg agressivo. Ele é reg, mas eu acho que ele não chova todas essas mãos. Beleza, vamos começar a enxugar um pouco mais esse range aqui. Vamos deixar o range dele aqui dessa maneira, beleza? Isso é sempre a adaptação que a gente pode fazer no nosso jogo, enxugando o range. Mas beleza, menos que isso eu não consigo ver. Porque os jogadores regulares dão muito for bet chove com os pares,
sabendo que a gente está tribetando muitas vezes light, e quando a gente tiver valor, os pares ainda flipam com boa parte do nosso range. E também dão um forbet shove com mãos que tem boa equidade para jogar pós-flop, tipo Rei Vala Suited, Dama Vala Suited, As e 10 Suited, e aqui as mãos de valor mesmo, par de 10 mais, As e Rei, etc. Beleza? Então a gente definiu que o vilão vai foldar aqui mais ou menos 14% das mãos. Esse seria o cenário do 3-bet fold. E tem mais um detalhe. Quando a gente tribeta uma mão, e a gente quer que o vilão fold, qual seria uma mão que com certeza o vilão vai chovar na gente? Que a jogada não vai dar certo. A jogada não vai dar certo se o vilão tiver um As da vida, se o vilão tiver um As e Rei da vida, se o vilão tiver As e Dama da vida. Ou seja, a mão que mais está composta no range do vilão, que mais é composta no range do vilão, no range de valor, são os Ases, são os Reis, são os Blockers, são as Brothers, são as mãos mais fortes do range dele. Então uma coisa que faz a nossa jogada ter muito mais eficiência, a nossa 3-bet light ter muito mais eficiência, é a gente ter blockers no nosso range. É a gente ter lá o As e 2 off. Porque quando a gente tem o As e 2 off, a gente tira metade da frequência de vezes que o vilão vai ter par de As, por exemplo. A gente tira 25% das vezes que o vilão vai ter As e Rei, por exemplo. Ou seja, a gente bloqueia combos de valor que o vilão possa ter. Então, pra gente fazer uma 3-bet light, é muito melhor que a gente tenha, por exemplo, um As e 5 off, que é um lixo, é uma mão que não tem nenhuma jogabilidade, mas ela serve pelo menos para bloquear as vezes que o vilão vai estar no topo do range. Então a gente pega uma mão que não é valor e tribeta light. A gente pode pegar um Rei Valete off e fazer isso. A gente pode pegar um Dama Vala off e fazer isso. Beleza? Então, tipo, vamos pensar agora na nossa outra possibilidade. O fold. Se a gente for pensar no fold, o vilão tem ele sobe 25% das mãos. Beleza? Ele é um jogador regular agressivo. Se a gente volta nele, se a gente chova ele, quais mãos aqui que ele está subindo dessas 25% aqui vai dar bet call na gente? Na minha opinião, contra 18 blinds, ele sendo um jogador regular chega até 8-8, sendo um jogador ficha até menos mãos. Ele vai dar bet call na gente basicamente com um range parecido com esse aqui. Um range bem perto desse aqui, as 10 close até. Então seria um range bem aqui, ó, bem nessa faixa aqui, ou seja, 7% das mãos. Ou seja, se a gente chova o vilão, a gente vai dar um chove aqui, que a gente vai ganhar, se a gente for pensar nos blinds, nos antes, etc, a gente vai ganhar quase 5 big blinds nas vezes que o vilão foldar, porque é o raise dele, mais o blind, mais o small, mais os antes, a gente ganha isso tudo aqui, quando acontecer o cenário que ele vai foldar 17% das vezes, 18% das vezes, e quando ele pagar, quando a gente encontrar ele nesse topo do range que ele pagar, a gente tem uma mão que ela joga com uma equidade ok contra o range dele ainda. Ela ganha 38% das vezes ainda contra esse range. Então você pensem comigo, 4 blinds e meio de graça, que vai acontecer, se a gente for pensar aí que ele vai foldar 17% das vezes, estou abrindo uma calculadora aqui, se ele folda 17% das vezes de 25% que ele abriu, ele folda 70% das vezes. Ou seja, 70% das vezes a gente vai ganhar 4 blinds e meio, que representam 25% do nosso stack. E quando a gente tomar call, a gente ainda tem quase 40% de chance de ganhar essa mão e dobrar o nosso stack. Ou seja, esse cenário aqui é bem positivo. É bem lucrativo. É o melhor de todos os cenários com 4-4. Agora, se a gente fosse pensar, o will fold. O fold, o cara sendo um jogador regular agressivo, eu não vejo como uma boa alternativa. Por quê? Porque se o vilão abre 25% das vezes e ele só continua com 7% quando a gente volta nele, a gente não pode deixar passar esse spot com uma mão de valor como essa. Beleza? Então, resposta 1. A opção correta é o Rei Steel aqui. Letra E, chove. Beleza? Vamos lá. Pergunta 2 aqui. Lógico que já vou deixando claro aí, depois que eu passar todas as respostas aqui, vocês deixem no comentário do vídeo aí as possíveis dúvidas que vocês continuaram tendo em relação a essas mãos, beleza? Pergunta 2 aqui, blind 500 mil, stacks efetivos são de 25 big blinds. Nós subimos do middle position 2, com As e Valete off, o As de copas e Valete de espadas, e tomamos call do big blind. E o flop bate Valete 9 6 com flush draw em ouros. Ou seja, bate um board aí com mega conectado, beleza? Nesse caso nós devemos fazer o quê? E aí tá aí as 5 alternativas. Bom, se a gente for pensar no range que o Big Blind defende essa mão, o range que o Big Blind defende essa mão vão ter
vai ser um range mega grande e com muitas cartas conectadas, certo? Ou seja, vamos colocar aí que ele defenda... O range dele seria capado mais ou menos 25 blinds, a gente subiu do MP2. O range dele seria mais ou menos algo desse tipo aqui. Esse topo aqui a gente tira, porque seria o range que o vilão ia voltar na gente. E aqui, todos os reis a galera não costuma defender. Vamos colocar rei 8 off mais. As mãos suited aqui, aí entra bem mais mãos. Vamos tirar... Tipo, o meu objetivo não é comentar se é bom esse range aqui ou se não é. Eu tô colocando basicamente o range que a galera costuma defender, beleza? Que o field no geral costuma defender. Então aqui o Big Blind tá defendendo aqui com todas essas mãos. É muita mão porque ele só precisa investir um blind para ver o flop. Então tipo, ele vai ter odds aí muito boas para defender essa mão e ver esse flop. Quando bate flop valete 9-6, pensa comigo, tipo, tudo que tá conectado aqui no meio o vilão não folda, porque ele vai ter o quê? Ele vai ter broca, ele vai ter duas pontas, ele vai ter flush draw, ele vai ter top pair, middle pair, ele vai ter broca com par, que seriam os combo draws, ele vai ter monster draws, que seriam dama 10 de ouros, por exemplo, ele vai ter duas over que ele já não folda, do tipo rei dama já não folda, que é broca com duas over. Ou seja, se a gente for tentar interpretar o range do vilão, o range do vilão continua com muita coisa, beleza? E na grande maioria composto por draws, beleza? E quais mãos que a gente tá ganhando aqui nesse flop quando a gente se beta? Todos os draws, todas as duas pontas, todos os straight draws, todos os draws aqui que eu acabei de comentar. Quais top pair, middle pair e etc. Quais mãos que a gente está perdendo aqui? Quando a gente dá bet, o vilão, por exemplo, pode check call, check raise, etc. Que a gente está perdendo essa mão. A gente está perdendo para valete 9 e trinca de 6. Além disso, um 9-6 suited. Valete 6 suited pode ter no range dele também. Beleza, essas são as mãos que a gente está fudindo. Mas a gente está muito bem contra muita mão. Contra todos os draws, contra os pares, middle pair, etc, etc, etc. Beleza? Quando a gente está numa situação que a gente consegue tirar valor de muita mão pior, por exemplo, todos os valetes, por exemplo, a gente precisa o quê? CBetar essa mão. Porque quando a gente dá check por controle de pot aqui, a gente vai dar uma free card pro vilão, sabendo que o range dele, quando o range dele acerta demais esse flop, a gente deixa de tirar um split de valor do vilão. A gente deixa de cobrar os draws para ver o turn. Quando a gente deixa o vilão ver o turn de graça, a gente está dando uma jogada muito lucrativa para ele com todos os draws, por exemplo. Porque ele não está pagando nada para tentar acertar o draw dele. Então, check por controle de pot com essa mão, nesse tipo de bot, tendo muita mão pior para a gente extrair, eu acho uma jogada ruim. Então, eu já daria xzinho aqui. Logo, cbet, cbet, cbet. E aqui, check para abrir o range bluff do vilão. Essa daqui eu coloquei meio que como uma pegadinha pelo seguinte motivo. Check para abrir o range do vilão. Eu dei alguma informação de como o vilão está jogando essa mão? Eu dei alguma informação que se eu der check ele vai blefar sempre essa mão? Que se eu der check o cara vai aproveitar o spot, vai mandar uma bomba, dois bombas? Não. Coloquei só o cenário em si. Ou seja, só o cenário em si a gente precisa pensar num cara que está jogando standard. O cara que está jogando standard ele nem tende a agressivar, nem tende a ser passivo. Ele tende a ser a média do field. Se a gente não tem nenhum tipo de informação que o vilão vá blefar esse turn, a gente não pode dar check com esse intuito. E isso é outro erro que muito jogador comete, que eu fiz tal jogada para ele fazer isso, mas sem ter nenhuma informação do jogador. Uma coisa que a gente pensa só da nossa cabeça mesmo. Então aqui eu já eliminaria essa alternativa também. E aí a gente sobra com as três alternativas de cbet. A questão que eu digo é, quando a gente está cbetando uma mão por valor, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pensar na maior aposta possível que a gente consiga fazer mãos piores que a nossa continuarem. Ou seja, efetuar uma cbet de 1/3 do pote para não citar o adversário não é uma jogada boa. Se o vilão tem aqui dama 10, por exemplo, que é duas pontas, e eu viro para vocês e falo, galera, esse vilão aqui ele vai pagar se a gente betar até pote nesse flop. Vocês vão betar pote ou vocês vão betar 1/3? Vão betar pote, entendeu? O field no geral, se você betar pote, vai foldar o 9, vai foldar segundo par, vai foldar par e draw, vai foldar uns gut shot que continuaria se a gente betasse o standard e tal. Então, pote eu acho muito alto. Beleza, qual o maior valor possível para a gente conseguir tomar call da maior parte do range possível nesse tipo de flop? 2/3 do pote. Beleza.
assumimos que é 2 terços. Eu não acho que é 2 terços, acho que é 3/4. Então 3/4. A ideia da questão é ser um spot hipotético, do tipo, betar pouco para não assustar ou betar muito para tirar muito valor. Betar muito, betar o máximo possível. Vão ter boards, vão ter flops que o máximo possível é 1 terço mesmo. Só que não é 1 terço para não assustar o adversário. É 1 terço porque a gente beta esse valor com todo o nosso range. Beleza? Então aqui é a segunda alternativa aqui que a gente pode eliminar. E a gente sobra com a c-bet de 2 terços do pote, que a primeira alternativa é para fazer o vilão foldar os draws, ou seja, para expulsar flush draw, para expulsar straight draw. E a segunda alternativa é para tirar valor dos draws e pares menores. Bom, essa resposta eu já acabei dando no comentário anterior. Se eu falo que 1000 fichas o vilão não paga com draw, a gente não pode betar 1000 fichas. A gente tem que betar o maior valor possível que a gente acredite que vá tomar call dos draws. Beleza? Draw é uma mão não pronta. Draw tende mais a errar do que acertar. E quando acertar, a gente tem que estar preparado para desviar, para escapar. Então isso é mais um erro. A galera solta uma bomba para fazer o quê? Para fazer os draws foldarem. Porque tá com medo de bater ouro no turno. Jogador de poker não joga com medo da carta que vai bater no turno. Ele só faz a jogada mais lucrativa possível naquele spot em si. Beleza? Então fazer 2 terços do pote pro vilão, o intuito do vilão foldar alguma mão pior, não, isso é errado, a gente está jogando por valor, a gente quer tirar valor de mãos piores. Ou seja, tirar valor dos draws e tirar valor dos pares menores. Logo, a alternativa correta é a letra D. Beleza? Vou dar um pause no vídeo aqui de 1 segundo para pegar um copo d'água e já... Opa, voltei já. Vamos lá, questão número 3 aqui. Então, gabarito da 2, letra D. Questão número 3. Estamos na mesa final do Hot 11, torneio turbo aí que paga $10 mil pro campeão mais ou menos. Do cutoff com 15 big blinds, sendo que os jogadores à esquerda são nits, com stacks efetivos de 12 blinds, e estão pressionados com o pay jump. Qual a melhor decisão a se tomar com as mãos As 7 off, 6-6 e As 2 off? Bom, informações aqui que eu passo no enunciado da questão quando eu estou dando o spot em si. Está na mesa final do Hot 11, ou seja, a galera fica pressionada com o pay jump. Beleza? A galera está pressionada com o prêmio, não são jogadores regulares. Os jogadores da esquerda são nits. O que são jogadores nits? Jogadores que foldam muito. Tendem muito a foldar e só continuam com o topo do range, porque estão pressionados com o prêmio. A gente tem 15 big blinds e os stacks efetivos são 12 blinds, ou seja, os menores stacks aí são 12 blinds. A maior parte da galera tá nessa casa aí dos 12 big blinds. Beleza? Qual a melhor decisão a se tomar com as mãos As e 7 off, par de 6 e As e 2 off? Bom, sobre o As e 7 off, vamos pensar. A gente tem um bloco relevante, beleza? A mão que bloqueia muitas vezes quando o vilão tá no topo do range. E se a gente zagueirar, se a gente chovar essa mão, o vilão vai pagar só com o topo do range, certo? A gente pode zagueirar e colocar pressão no vilão. Mas o que é o topo do range, na opinião de vocês? O topo do range, na minha opinião, é esse aqui. Se o vilão não estiver tão pressionado assim, é aqui. Beleza? Beleza. Tá. Mas a gente precisa chovar para fazer o vilão foldar tudo e só continuar com o topo do range? Já que eles são nits e estão pressionados e estão esperando a galera cair, por que a gente não pega nosso As 7 off aqui e dá bet? E dá raise fold mesmo? A gente dá raise se alguém voltar na gente é porque tá aqui no topo do range, ou com range um pouquinho maior, só que nada muito relevante, e a gente folda nossa mão. Esse é o melhor cenário, sem sombra de dúvida. Quando a gente toma call com As 7 off, a gente está num spot horrível aqui. A gente está no pior spot do mundo. A gente vai ter aqui As e 7 off, e a gente tem 25% de equidade só. Sendo que a gente pode fazer uma jogada que vai ter o mesmo... vai passar praticamente a mesma frequência de vezes, dando só raise, investindo 2 big blinds. Ou seja, é uma jogada que o vilão vai foldar tudo, só vai continuar aqui com o topo do range, só que a gente investe 2 big blinds. A outra opção da gente chovando o As 7 off, a gente está investindo nossos 15 big blinds para tentar fazer essa jogada. Logo, a opção do chove com o As 7 off não é boa, não é correta, ok? Então bet fold sempre. Então a gente já pode eliminar aqui as duas respostas, beleza? Parte 6 aqui.
E aí, parte 6, o que a gente faz? Pode ir pro bet fold também? A gente tem aqui nas opções bet fold, chove ou chove. A gente pode ir pro bet fold aqui com o nosso parte 6? Então, parte 6 é uma mão que a gente vai ter uma jogada mais a ver com bet fold, que o vilão vai foldar quase tudo. Você vai continuar aqui com o topo do range, mas ele já iria chovar na gente, voltar na gente um range mais ou menos assim, que é diferente do range que ele pagaria. Mas o parte 6 ele tem um diferencial. Qual que é o diferencial do parte 6? O parte 6 não tem blockers, beleza? O parte 6 não tem blockers relevantes, foi o que eu falei lá na outra questão. A gente não bloqueia a chance do vilão ter as as, etc. O parte 6 é uma mão que tem muito mais valor que o Ice 7 off, por exemplo. O parte 6, quando aconteceu o acidente e a gente toma call, a gente tem 33% de chance ainda, a gente tem 34% de chance contra o range. Então o parte 6 é uma mão que é mais ok a gente chovar direto, zagueirar direto contra 12 big blinds, do que da bet fold, beleza? Ou do que open foldar, por exemplo. É uma mão que joga melhor contra um range de call, entendeu? E é uma mão que não tem blockers relevantes. Não vai bloquear a frequência de vezes que o vilão vai ter o topo do range. Beleza? Então parte 6, por ser uma mão de valor, por não ser um lixo como a E7 off, eu colocaria numa range de chove. Então por isso, mais uma resposta eliminada aqui. E a gente sobra com As 2 off, que a gente pode foldar ou dar bet fold. Bom, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é a diferença do As 2 off pro As 7 off? Nenhuma, a gente só quer que o vilão fold. A gente tem o mesmo blocker e a gente tem os mesmos kicker lixo. Eu coloquei o As 2 off só pra ser uma pegadinha, pra alguém virar e falar: ah, o As 7 off tá dando bet fold, mas o As 2 off é muito fraco, vou foldar. Não. O objetivo das mãos é o mesmo: conseguir o fold do vilão tendo o blocker do As. Então, tipo, a jogada, as mãos jogam exatamente iguais. Então eu iria de bet fold também com As 2 off. Então ficaria com a alternativa E. Beleza? Próxima mão, número 4 aqui. Analise as seguintes situações. E aí a gente tem que analisar quais são as afirmativas corretas. O ratio é uma importante ferramenta no jogo short stack e consiste em chovar uma mão de valor contra o raise inicial esperando tomar call de mãos piores. Vamos lá. O ratio é uma importante ferramenta no jogo short stack. O que é ratio? Ratio vem do termo re-roubo, ou seja, steal é quando o vilão está roubando. É quando acontece, ó, primeira mão aqui a gente aplicou um ratio no vilão. A gente interpretou que o vilão está querendo roubar o blind com range muito grande e a gente aplica o ratio nele. A gente está re-roubando ele. Então o ratio é uma importante ferramenta no jogo short stack, sim. Ratio no jogo deep stack não existe. A gente não vai pegar 40 blinds e vai zagueirar, esperando que o vilão fold. Então o ratio é uma importante ferramenta no jogo short stack. E consiste em chovar uma mão de valor, certo? É uma mão de valor, porque a gente não pode dar ratio com qualquer coisa, com N2. A gente vai dar, quer dizer, a gente até pode dar assim, de certa forma. Mas na maioria das vezes vão ser mãos que ainda têm uma equidade contra o range de call. A gente não vai pegar tipo um dama 5 off só porque a gente interpreta que não é muita coisa e vamos chovar. E quando a gente toma call, a gente tá muito fodido. A gente tem que pelo menos ter mãos que tenham alguma equidade contra o range de call. Como aqui? Como os pares, as brothers, os suited connectors, os as suited, etc. Então, enxovar uma mão de valor, ok. Contra um raise inicial, certo. Esperando tomar call de mãos piores. A gente chova o 4-4 esperando tomar call de mãos piores? Não. A gente chova o valete 10 suited esperando tomar call de mãos piores? Não. A gente chova o as 5 suited esperando tomar call de mãos piores? Não. A gente está roubando o vilão. A gente acredita que ele está subindo muitas mãos e a gente quer que ele fold. Então, a gente está chovando uma mão que nem sempre é de valor, mas esperando o fold do range do vilão. Se o vilão der call, a gente reza. Beleza? Logo, a alternativa 1 está incorreta. Então, aqui, a gente já elimina 1 aqui. A e a E aqui. Um dos principais motivos para se executar a Tribet Light é quando identificamos um spot em que o vilão abre um range grande e continua apenas com as mãos de valor. Tribet Light, quando a gente tribeta Light, o que a gente está fazendo? A gente está identificando que o vilão abre muitas coisas e folda muitas coisas. Então, um dos principais motivos para se executar a Tribet Light é quando identificamos um spot que o vilão abre um range grande, certo? E continua apenas com as mãos de valor.
Certo. Beleza, se você tem um spot em que o vilão abre com muita coisa e continua só com as mãos de valor, sim, a gente tem um motivo muito bom para tribetar light. Mas a gente não faz isso só quando o vilão tem as mãos de valor, beleza? Mas aqui, olha, que eu coloquei aqui, ó, um dos principais motivos para se executar a tribet light é quando identificamos isso. Beleza, esse spot aqui para tribet light é muito bom. Eu não coloquei que, se eu colocasse aqui, o principal motivo para se executar a tribet light ou a tribet light deve ser exclusivamente utilizada quando o vilão abre um range grande e continua apenas com a mão de valor. Se eu colocasse isso, a resposta estaria errada. Por que não? Se a gente sabe que o vilão folda numa frequência maior do que a gente precisa, com as pot odds que a gente tem, para a tribet light ser lucrativa, por exemplo, se ele folda, se a gente tribeta 5 big blinds num pot de 10, a gente precisa que o vilão fold numa frequência boa para ser lucrativo. Se a gente tribeta light 5 big blinds num pot de 10, a gente precisa que o vilão fold o quê? 33% das vezes para ser lucrativo, entendeu? O pot tem 10 big blinds, a gente aplica uma tribet de 5, o pot vai para 15 big blinds, você precisa que o vilão fold 33% das vezes para ser lucrativo. Se a gente tribeta 5 big blinds num pot de 5, por exemplo, a gente está tribetando 5 big blinds num pot que vai para 10, e a gente precisa que essa tribet light fold passe 50% das vezes. Ou seja, não necessariamente o vilão precisa continuar só com as mãos de valor. Mas por mais que ele tenha range de 4-bet light, que ele tenha um range de flat que não seja tão valor assim, mas que a nossa tribet seja lucrativa do mesmo jeito, a gente já tem um bom motivo para tribetar light. Mas como eu coloquei aqui, um dos principais motivos. Esse é um motivo muito bom para tribet light. Logo, essa opção aqui está correta também. Beleza? E na pergunta 3, o float... Bom, então aqui eu elimino essa aqui, né? Porque a 2 está certa. E aqui, o float se consiste em dar call no flop para tentar completar a equidade da nossa mão nas streets posteriores. É para isso que serve o float? Não é, né? Float é um bluff. Float é uma jogada que, se traduzindo para a nossa língua, se chama flutuar. Ou seja, está flutuando o vilão. O float se consiste em dar call no flop, esperando que o vilão desista da mão, dê give up na mão, ou seja, dê check no turn, para a gente poder betar e comprar o pot sem showdown. Um exemplo, o vilão abre, do hijack a gente tem 10 e 9 suited, bate flop valete 7, 2. O vilão se beta, a gente dá call. No turn bate um jacaré, bate uma mão qualquer lá, o vilão dá check, a gente beta nosso 10 e 9 sem ter nada e ganha o pot. Aplicamos o float no vilão. Então o float se consiste em dar call no flop, esperando que o vilão desista da mão, que o vilão dê give up na mão, no turn, pra gente betar a mão e comprar esse pot. Se o vilão beta turn, a gente dá call turn também, esperando que ele desista no river, aí o termo se chama double float. Está floatando ele em duas streets. Beleza? Então float é uma jogada de blefe, não é uma jogada de valor. Então a gente não quer completar a equidade da nossa mão nas streets posteriores. Logo, a opção 2 e 3 aqui também está errada. Então a resposta certa aqui, somente a 2. Beleza? Letra C aqui. Bom, mão 5 aqui. Subimos com par de 5 do MP1 e o Big Blind da call. O que fazer num flop As 8 e 2? Bom, vamos pensar. A gente subiu par de 5 do MP1, tomamos call do Big Blind, tem um range mega grande, e bate esse flop aí. Esse é o tipo de mão que a gente precisa ter bem definido qual é o nosso objetivo com a mão. Beleza? Então a gente tem 3 motivos para apostar uma mão. Se a gente não bate nenhum desses 3 motivos, a gente não tem motivo para apostar uma mão. Nossos motivos são aposta por valor, que é para tomar call de mãos piores, beleza? Apostar por bluff, para fazer mãos melhores foldar, beleza? E a terceira opção é apostar por proteção, que seria uma ideia que você beta, você não faz nem mãos piores foldar, nem tantas mãos piores foldar, nem tantas mãos melhores pagar, quer dizer, perdão, desculpa. Você faz as mãos piores foldar,
mas você não faz tantas mãos melhores pagar, beleza? Então, tipo, a gente não consegue tirar tanto valor das mãos piores, e a gente não consegue fazer foldar tantas mãos melhores, mas esse é o único jeito que a gente tem de ganhar a mão. Porque a gente precisa de proteção. Vai ter muito turn ruim para nossa mão, vai ter muito river ruim para nossa mão. Nossa mão não tem bom valor de showdown, então a gente precisa apostar por proteção. Esses são os 3 motivos que a gente tem para apostar. Quando a gente não bate nenhum desses 3 motivos, a gente precisa dar check. Então aqui, aplicar uma continuation bet por informação, isso é lenda. Ninguém faz uma jogada para tentar descobrir o que o outro jogador tem. Isso é errado. Beleza? Então a gente já pode eliminar essa alternativa aqui. Bom, a gente pode aplicar uma continuation bet por valor nessa situação aqui? Pensa comigo. Quando vocês se betam um 5-5 no flop Ás 8-2, vocês esperam tomar call de que mãos piores? Para a jogada ser lucrativa, para a jogada ser boa, a gente precisa esperar tomar call de mais mãos piores que mãos melhores. Nas mãos melhores que a gente vai tomar call de todas as X, todas as combinações de 8, 9-9 que o vilão ainda fleta, 10-10 que o vilão ainda fleta, 2-2 que a gente está perdido, e o vilão pode foldar um 7-7, um 6-6, etc. Então, tipo, se betar nesse flop por valor não é bom. A gente não tira valor de mãos piores. Se a gente tomar call, a gente provavelmente está perdendo essa mão. Então a gente não se beta por valor nessa mão. A gente pode dar check fold nessa mão? Olha, o range do vilão do Big é mega gigantesco. Beleza? Já que o range do vilão do Big é mega gigantesco, como eu defini lá em uma das perguntas anteriores, ele vai ter, sei lá, 40% de defesa, 30% de defesa, ele folda muito nesse flop. Ele vai foldar muito mais mãos que ele vai continuar nesse flop. Logo, desligar a mão não é uma boa alternativa, porque a gente tem um blefe lucrativo, uma c-bet lucrativa nesse flop aqui se a gente tiver 2 cartas rasgadas. Então dar give up com essa mão não é bom, beleza? A gente tem que c-betar essa mão. Então aqui, check fold também. E aí a gente fica aqui entre as 2 opções, dar check por valor ou c-betar por proteção. E aí quando eu falo da check por valor, imagina se o vilão tem, por exemplo, dama 10 do Big. E aí turn bate um 10. E aí turn bate uma dama. Uma mão que o vilão foldaria nesse flop acaba hitando no turn. E a gente perde essa mão. Mas porra, o cara tem dama 10 e vai hitar? Não, ele só tem 6 altos para hitar. Beleza. Imagina que o vilão tem dama 10 e no turn bate um rei. E o vilão decide blefar a mão dele. E no turn bate um valete. E o vilão decide blefar a mão dele. E bate um 9. Ou bate qualquer carta que vai ser over do 5 e o vilão decide blefar a mão dele. Ou seja, a gente não tem um valor suficiente para dar check e tentar levar essa mão pro showdown. Porque muitas vezes o vilão, a gente vai chegar no river no 5º par da mesa e a gente está dando muitas odds pro vilão hitar ou pro vilão blefar a gente. E a gente não consegue segurar algo, mas eu vou dar, se eu der check eu vou dar call turn e call river sempre. Beleza, a gente está num guessing game total. Porque o vilão ele pode ter top pair, por exemplo. O vilão pode ter valor de fato. Então, tipo, a gente fica num guessing game total. Pra quem sabe que guessing game é um jogo de achismo. De ficar achando e tal, mas sem ter nenhuma base confiável pra nossa pergunta. Então, dar check por valor aqui não é uma boa jogada. Na minha opinião, a melhor jogada aqui seria se betar essa mão por proteção mesmo. Beleza? E aí, vamos para a última pergunta. Assinale a alternativa incorreta. O early game é a fase do torneio em que devemos jogar muitas mãos e blefar bastante, buscando explorar os jogadores fracos que ainda estão no field. Não, essa não é a característica do early game. A principal característica do early game o early game é a fase inicial do torneio, onde todo mundo está com stack de mais de 100 blinds deep, normalmente, etc. Todos os donks estão no field, todos os fish estão no field, e a gente precisa fazer o quê? Reconhecer quem são os vilões. Quem é um cara fish, quem é um cara agro, quem é um cara que não tá ligando pro torneio. Tipo, no early game, a hora que o jogador fish vai pegar lá, ele vai estar num spot de dar um hero call ou dar um hero fold, e ele sempre vai optar pelo hero call, porque ele não tá ligando pro torneio. Aquele torneio não faz ainda diferença financeira, não tem um peso financeiro para ele ainda, porque tá no começo. Então no começo todo jogador fraco, todo jogador iniciante é machão, é peitudo. Então no early game é a fase que a gente precisa fazer o quê?
tá ali na mesa, esperando, conseguindo informação dos jogadores, sabendo quem é Donkey, sabendo quem é Reg, sabendo quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, quem tá subindo muito, quem tá tribetando muito, e etc. Para quando chegar no middle game, quando chegar na hora que o jogo tiver antes, aí sim, a gente chega lá e bum, bala. Aí a gente começa, tribet light, a gente começa a abrir mais mãos, a gente começa a jogar pós-flop. Late game então a gente fica louco. Mas no early game não. O early game é a fase que a gente está buscando informação da mesa. Beleza? É a fase que a gente precisa, ao máximo, diminuir a variância do jogo. Early game não crava torneio. Chegar no early game do torneio e entrar num flip lá, As Dama contra 7-7, As Dama contra 8-8. Não é uma boa jogada. Porque a gente não ganha torneio sem a gente dobrar. Mas a gente cai do torneio sem a gente perder. Entendeu? Então early game não é a fase pra gente ficar louco. Logo aqui, a gente já pode colocar, quer dizer, a gente quer a alternativa incorreta, a gente já sabe que essa aqui é a alternativa incorreta. E aí, passando as outras aqui, à medida que o torneio avança, devemos focar em procurar cada vez mais spots para jogar? Sim, exatamente, foi exatamente o que eu falei. No early game a gente vai estar ali se segurando, a gente vai estar ali esperando, tipo, sabendo quem é Donkey, quem é Reg, etc. Para à medida que o jogo entra no middle game, a gente começa a jogar mais mãos, explorar os fios. E quando entra no late game, é a hora que a gente vai procurar oportunidade aí a todo tempo. Beleza? Então aqui, essa alternativa está certa. Como a gente quer incorreta. Após a bolha do ITM estourar, devemos jogar de maneira mais conservadora, pois vários jogadores short estarão buscando spots para dobrar. Exatamente. Uma das características que a bolha do torneio tem, quando o torneio está para entrar na bolha, é que a gente tem que ser muito agressivo. Isso qualquer livro de poker diz. Vamos agressivar na bolha quando a gente tem ficha. Por quê? Porque a galera está se segurando. Está se segurando para não cair. A galera tem, não posso cair, não posso cair, não posso cair, não posso cair, não posso cair. E fica lá, 4 blinds, 3 blinds, 5 blinds, 6 blinds, 8 blinds. E ninguém, todo mundo segurando. Bom, estourou a bolha. Depois que estourou a bolha, meu filho, aí sai de baixo. Aí o short já não tem mais nada a perder, já conseguiram o objetivo deles, agora eles querem o quê? Dobrar. Então, na hora que você vai subir, o short vai estar lá todo machão, querendo fazer ficha para cravar o torneio. Então, a hora que estoura a bolha do TM, é uma hora que a gente precisa dar uma segurada no jogo normalmente para esperar os shorts ali definirem a vida deles, e aí sim o jogo volta ao normal. A bolha do torneio dá uma balançada na estratégia do torneio. E quando vai chegando a bolha a gente fica muito agressivo, mas quando estoura a gente tem um efeito contrário, tem que dar uma segurada para depois voltar pro nível normal. Então essa resposta também está certa. Algumas características importantes do early game são a construção de imagem e identificação dos vilões. Exatamente. A gente joga no early game, foi exatamente o que eu falei, identificando quem são cada jogador na mesa e etc. E a última alternativa, numa mesa agressiva, vamos procurar subir menos mãos e procurar outras alternativas mais favoráveis para jogar. Sim, certo. Quando a gente senta numa mesa passiva, numa mesa tight, qual a melhor maneira de a gente fazer ficha? Roubando blind, subindo muita mão. Muito bet fold, muito raise, o vilão vai dar call, vai chegar no flop, o vilão vai dar check fold. Assim que a gente faz ficha numa mesa tight. Agora, se a gente está numa mesa agressiva, a galera vai defender muito e não vai foldar com tanta frequência no flop. A galera vai aplicar muito float, a galera vai aplicar muito 3-bet light na gente. Ou seja, subir muitas mãos para roubar blind não é uma estratégia vencedora numa mesa muito agressiva. Então nisso a gente precisa dar uma segurada no nosso jogo, subir menos mãos, porque a gente não vai ter uma jogada muito lucrativa subindo um monte de mãos, e vamos procurar outras alternativas favoráveis para jogar, como o quê? Identificar quem é um jogador agressivo e 3-beta light, identificar um jogador que tem algum leak, fuletar em posição para aplicar um float pós-flop, squeeze, 4-bet light, cold 4-bet. A gente já tem que jogar de maneira mais criativa. Só que não abrindo muitas mãos para jogar pós-flop. Beleza? Certinho? Então essa resposta aqui também está correta. Bom, agora divulgando esse vídeo aqui, eu vou ver quem acertou todas as questões lá. Se uma pessoa acertou todas as questões, leva $10 no PS. Se ninguém acertar todas as questões... se ninguém acertar não. Se mais de uma pessoa acertar todas as questões, aí eu já tenho aí mais umas perguntas prontas aí, mais avançadas, para passar para essa galera inbox. E aí vai ser em qual modelo? Vai ser no modelo de... vou chamar as pessoas inbox, a pessoa vai marcar uma hora que eu vou falar, agora, beleza. Pode. Vou dar a pergunta inbox e a pessoa ela tem 5 minutos para responder. Ou 2 minutos para responder. Vou definir isso ainda.
para não ter como a pessoa ir colar com o jogador profissional, com o jogador regular e etc. Então, para ter uma ideia mais... não dê tanto para burlar isso, vou dar um time aí para a pessoa poder responder, beleza? E aí depois vou disponibilizar essas questões mais avançadas e a resposta do vencedor aí na página para vocês discutirem, tranquilo? Também gostaria aí da opinião de vocês, aí dar um feedback sobre o vídeo, dar um feedback sobre a promoção, o que vocês acharam, o que vocês sugerem e tal, pra gente continuar fazendo coisas nesse modelo, nesse estilo, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Aguardo aí o comentário de vocês, o feedback de vocês e as dúvidas sobre as mãos também, beleza? Então, fechando aí, gabarito 1 letra E, 2 letra D, 3 letra E, 4 letra C e 5 letra A e 6 letra A também. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu aí, um abraço. Tchau, tchau.